te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória. Tu que estás entronizado pelos louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche este lugar. Senhor. E enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Vem neste lugar, Jesus, e enche este lugar, e enche a minha vida. Mais uma vez, vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar. Vem nesse lugar e enche esse lugar, e enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar e enche esse lugar, e enche a minha vida, Senhor. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Sem te adorar. Não posso.
te adorar. Como perfume. Como um perfume derramado é o seu nome, é o seu nome. Como um perfume derramado é o seu nome, é o seu nome. Vou derramar aos seus pés os meus perfumes, aromas agradáveis, minhas fragrâncias. Vou derramar. Vou derramar aos seus pés os meus perfumes, aromas agradáveis, minhas fragrâncias. Algo que me custe, eu vou te dar. 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 Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Sem te adorar. Mais uma vez, eu não posso viver. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Sem te adorar. Amém. Senhor, obrigado por ter nos trazido aqui para a Tua casa, Pai. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua mensagem, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai. Que a Tua palavra, mais uma vez essa noite, toque em nossas vidas, Pai, em nossas famílias. Que o Senhor esteja atuando em cada um de nós nessa noite, em nossas igrejas, Pai. Falando conosco, Pai, nos libertando, nos curando, Pai. Tirando, Pai, toda a mágoa, toda a angústia, todo o medo de nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que haja prosperidade, Pai, para os Teus filhos, para a Tua casa, para a Tua igreja, Pai. Que haja prosperidade em todas as áreas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também eu peço, Pai, pela paz de Israel, Pai. Pela prosperidade nesta nação, no Brasil, Pai. Se esteja tirando o espírito de engano, Pai, que estão por trás de alguns governantes, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja feita a Tua vontade sobre o Brasil, para o bem dessa nação, para o bem dos Teus filhos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que haja paz também na Ucrânia, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, fazendo a Tua vontade nessas nações, Pai. Pai, que o Senhor esteja, Pai, derramando do Teu amor, Pai. Pela Tua misericórdia, Pai, pedimos em nome de Jesus, Senhor.
Abençoa, Pai, as vidas que aqui venham com alegria, com entendimento, Pai. Trazer os dízimos e ofertas, Pai. Que esteja abençoando, Pai, a cada um, Pai. Que entenda, Pai, desse teu princípio, Pai, de ofertar, Pai. Para que o Senhor possa abençoar mais, 10, 100, 1000 vezes mais, Pai. Conforme a tua palavra, Pai, nos orienta, nos ensina, Pai. Para a glória do teu nome, Pai. Ó Senhor, abençoa, Pai, esta noite, Pai. Tira, Pai, todo o mal, Pai, toda opressão. Espíritos imundos, opressores estão sobre nossas vidas agora. Eu os repreendo e expulso daqui agora em nome de Jesus. Saiam daqui agora, demônios. Estão repreendidos, saiam. Espíritos de enfermidade, saiam agora em nome de Jesus. Senhor, são teus filhos, Pai. Faça, Pai, a tua vontade, Pai. Faça os milagres ainda essa noite, Pai. Para quem está nos ouvindo, Pai, nas gravações, Pai, toque essas vidas também. Toque nossos lares, Pai, nossos familiares, Pai. Nos liberta, nos cura, Pai. Eu te peço pela tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Sei que seus olhos estão a procurar alguém que te adore, Pai. E esse adorador deve adorar em espírito e em verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Boa noite, irmãos. Boa noite, meus amados. Estamos muito felizes de estarmos aqui para poder compartilhar um pouquinho que Deus tem falado conosco, compartilhar dessa mensagem e estar com vocês que fizeram parte de todo esse nosso caminhar até aqui. Amém, amém. Já pudemos sentir a presença do Espírito Santo, né? A presença e exaltar o nome do nosso amado Jesus. É muito bom mesmo. Eu estou aqui servindo em obediência, viu, meus amados? Não é fácil não, viu? Estou aqui em obediência ao Senhor. E em obediência também, quem me conhece sabe que eu gosto de falar. E eu falo bastante. Então, hoje, em obediência, eu vou falar menos, o Marcelo vai falar mais, eu vou me controlar. E ele tem toda a autoridade e autonomia para, se eu estiver saindo um pouquinho, ele falar: Sandrinha, volta para a palavra. Tá bom? E aí, depois, no final, eu falo mais um pouquinho com vocês. Tá bom? Espero que o Senhor nos use, que seja o Espírito Santo a usar as nossas vidas. E quero dizer que é um privilégio. É um privilégio nosso estar aqui servindo ao Senhor nessa casa, nesse ministério, no reino de Deus. Então, o que a gente pede é só para ser usado, né? Usado por eles. Amém. Uma oração rápida. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem direcionado na nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja nos guiando, o Senhor esteja nos dirigindo, que seja o Senhor falando através de nós, Pai. Que seja o que o Senhor fez queimar nos nossos corações durante esses dias, Pai. Que seja a mensagem que o Senhor quer passar para quem o Senhor quer que seja passada. Abre os corações, prepara, que seja feito a sua vontade, não a minha, a nossa, a sua vontade. Amém? Amados, nós fomos consagrados pastores ontem, numa festa muito bonita lá na Granja Viana. E é um passo nessa nossa caminhada junto com Jesus Cristo. Nós estamos na igreja há 18 anos, né? 18 anos que nós estamos na igreja. Nós nos convertemos, eu me converti aqui nessa igreja. Eu conheço boa parte de vocês, tive a oportunidade de estar
não só lá pelo Panambi, a gente está sempre lá cuidando das coisas no Panambi, mas está sempre passando pelas outras igrejas. Então, é com muita alegria e com muito temor que a gente está assumindo essa função de pastorado, de estar atuando nessa área. Nós não vemos isso como um cargo, algo uma premiação, mas não, por ser mais responsabilidade, mais coisas para nós estarmos fazendo nessa caminhada. E é sobre isso que eu vou estar compartilhando com vocês, sobre caminhada, sobre as missões que nós temos, responsabilidade, propósitos aqui. Tá? E para falar sobre isso, toda essa mensagem está baseada em alguns estudos que eu tive fazendo sobre a parte de serviços e sobre este livro, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. É um livro bastante interessante, é um best-seller de vendas, é um pastor muito famoso. Esse livro está na nossa biblioteca, central, e isso é uma outra coisa que eu sempre chamo a atenção. É muito gostoso aqui dentro do nosso ministério, que o nosso ministério nos dá possibilidades, ele nos dá como nós estudarmos, como nós crescermos, como nós conhecermos cada vez mais a Jesus. A base é a Bíblia, nosso livro é a Bíblia, mas esse foi um livro que foi todo desenvolvido em cima disso, 42 dias que foram feitos para se trabalhar, e tem tem 300 versículos sendo como base, então a gente usou bastante. Então eu gostaria só de chamar a atenção nisso, o quão bom tem sido dentro desse ministério, a oportunidade da gente estar estudando e crescendo e caminhando mais. E Deus, conforme a gente caminha, conforme a gente vai seguindo, conforme a gente vai se dedicando, Ele vai nos dando mais para fazer. Ele vai nos dando mais para agir na área dele. Então, é também um chamado para que todos nós possamos nos dedicar cada vez mais. E falando sobre isso, eu quero começar com caminhada. Caminhada é o primeiro ponto. É o primeiro ponto que a gente vai estar falando. Quando a gente está falando de caminhada, como eu falei, há 18 anos, quando nós começamos essa caminhada, naquela época eu não entendia, mas a caminhada é a caminhada da santificação que a gente aprende. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu fiz Jesus ser meu Rei, meu Salvador, meu Senhor, depois disso, o batismo, o compromisso com toda a igreja, aí começamos nessa caminhada de um passo atrás do outro, onde nessa caminhada tivemos cada vez mais missões, propósitos e fomos crescendo nessa caminhada. E nessa caminhada de santificação e serviço que nós estamos percorrendo, irmãos, às vezes é um pouco... primeira vez aqui pregando, desculpem. Lá no Panambi ele estava diferente, viu? Mas é a pressão de estar aqui. Agora, falando de caminhada, nós estamos falando de caminhada, tem muito a ver com a forma com que nós vemos a vida. Há uma série de estudos psicológicos, e muito falado aqui nesse livro, que da forma com que nós vemos a vida, da forma com que nós encaramos a vida, é a forma com que a gente vai responder às coisas da vida. Então, se a gente vê ela como uma caminhada, a gente vai responder de um jeito. Se a gente vê ela de uma outra forma, a gente responde de outro jeito. E aqui ele fala com algumas coisas, como o mundo fala sobre isso. Perguntando para várias pessoas, a gente vem ter respostas as mais variadas possíveis. Por exemplo, o que é a vida para você? A vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, às vezes você está só dando voltas. Tem pessoas que respondem assim, mas no fundo, se eles encaram a vida com isso, eles estão encarando uma vida em que eles não têm controle nenhum sobre a vida, uma vida que oprime eles, que jogam de um lado para o outro, que realmente fazem
eles perderem, sem direção, totalmente levados por desafios circunstanciais, nada que eles tenham controle. Outros, se você for perguntar, outros falam, a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Quer dizer, a vida é uma coisa muito complexa, mas no fundo a gente usa quase nada da vida. É uma visão também, de que a vida tudo é complicado, tudo é muito assim, mas a gente só vive o básico. Ou então, a vida é como um jogo de cartas. Se você tem que jogar com o que tem na mão, você tem que jogar com o que você tem na mão. Que é uma forma de você ver a vida em cima de uma escassez muito grande, dizendo que você só vai fazer com aquilo que você tem na mão, com aquilo que você tem agora, sem pensar, sem conhecer o nosso Deus maravilhoso, que tudo pode fazer. Então, assim, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós falamos de corpo, de alma, nós estamos falando da nossa mente. E é muito importante, isso foi falado ontem, inclusive, no culto. Várias coisas do que eu vou estar falando aqui foram mencionadas ontem no culto. É muito importante como nós lidamos com a nossa mente, como nós nos posicionamos, como nós deixamos as coisas influenciar a nossa mente. Não é à toa que como nós estamos falando lá em Efésios, quando a gente está falando das armaduras, da armadura que Deus nos dá para lidar com tudo isso, uma das coisas é o capacete. É o capacete que vai blindar a nossa mente das setas inflamadas do inimigo. É muito importante ver o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo e como nós estamos interagindo com o mundo. Se você responde que a vida é uma festa, provavelmente o valor que você mais vai dar é se divertir. O que você vai querer é se divertir. Se você responde que a vida é uma corrida, provavelmente o valor que você vai estar na cabeça é a velocidade, é aquele desespero, você sempre se sentir atrasado. Se você responde que a vida é uma maratona, provavelmente a parte da resistência. Se responde que é uma batalha ou um jogo, provavelmente você vai querer vencer sempre. E o que é que nós temos que fazer? Qual é o caminho? Como que nós temos que nos guiar? E aí Deus, através da sua Bíblia, da sua palavra, Ele nos fala como que nós temos que ter a nossa mente, como que nós temos que seguir. Primeiro, ele fala que nós temos que deixá-lo transformar a nossa mente. E aí eu cito Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, quando nós nos convertemos, começamos nessa caminhada, uma coisa importante é essa. Vamos mudar a nossa mente, vamos deixar que Deus mude a nossa mente, pois ela é muito importante. E mudar para quê? Mudar de que forma? De que forma ele coloca isso? Olhando na Bíblia, ele coloca de três maneiras principais. Uma, ele coloca que a vida na Terra é um teste. E todos nós estamos passando por testes aqui. Deus testou Abraão com seu filho. Deus testou Jacó quando teve que trabalhar 7 anos pela sua esposa, depois mais 7. Deus testou Davi, testou Josué, Ruth, Esther, Daniel, testou todos. E o que muitos na Bíblia. E qual é o ponto? Todos esses testes, e a Bíblia nos ensina que os testes tanto manifestam o nosso caráter. Qual o objetivo desses testes de Deus? Para manifestar o nosso caráter, manifestar como Ele é e alterar o nosso caráter. Esses testes nos colocam no limite, nos expõem a certas situações, e nos expondo, permitem que Deus trabalhe, que nós tenhamos conhecimento e Deus trabalhe. Então, nessa caminhada que nós temos que fazer, uma parte é uma vida de testes. Mas que testes? Testes que Deus, que nos ama, que gosta, que nos ama tremendamente, que quer o nosso melhor,
Ele está fazendo isso para que possa aflorar de nós as características da nossa personalidade que não estão adequadas e possam ser mudadas. A outra linha, e aí ele coloca um versículo muito interessante, esse de Tiago 1,12, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Os testes são para nos melhorar, para nos trazer a coroa da vida, para nos forjar, mas nos trazer, nos premiar depois nessa vida. O segundo caminho que se coloca na Bíblia é que a vida na terra é um cargo de confiança. É um cargo de confiança e Deus é tudo. Deus criou tudo, Deus é dono de tudo e Ele nos deixa coisas para que nós possamos estar cuidando. Então, a Bíblia dá muito essa direção, esse entendimento, nos explica disso. Inclusive, falando sobre quanto mais Deus dá, mais Ele espera que você seja responsável. Por exemplo, a parábola dos talentos, de Mateus 25, 14 a 30, em que Ele distribui os talentos e depois Ele volta a cobrar. E isso tem muito a ver também com o nosso sentido normal, da vida, de cuidar das coisas. Eu lembro isso daqui, eu sempre me lembro dessas questões com terapia, com como as pessoas trabalham o relacionamento, que a gente vê as pessoas comentarem depois nos filmes e tudo mais, e fala, olha, você quer desenvolver o relacionamento? Eu vou te dar uma plantinha para você começar a cuidar. E aí Deus vai fazendo isso, vai te dando uma coisinha pequena para você cuidar. Se você conseguir cuidar bem dessa plantinha, aí eu vou te dar, sei lá, um animalzinho. E aí você vai cuidando do animalzinho, e aí depois ele vai te dando outras coisas, e você vai crescendo. Então, o nosso caminho também é um caminho de mordomia, é um caminho de cargo de confiança, de cuidar das coisas do Senhor. Ser fiel um pouco, que Ele vai nos trazer ao muito. E o terceiro caminho que se fala na Bíblia é que a vida na terra é uma atribuição temporária. E isso é muito importante. Nós estamos passando por aqui por um tempinho. Nós vamos ter depois a eternidade com o nosso Senhor. Todos nós vamos ter essa eternidade. Então, nós não podemos nunca perder de vista isso. Porque muitas vezes a gente está olhando nesse caminho e está pensando qual é o nosso legado. O que eu estou deixando aqui? Ou o que eu estou deixando para os meus filhos? Qual é a herança que eu estou deixando? De coisas materiais, de coisas assim, mas que não são tão importantes se a gente for colocar esse contexto da vida eterna. Se a gente for pensar que nós vamos estar para sempre juntos, aqui todos, e vamos estar com Deus, louvando e vivendo juntos na eternidade, aqui é um tempo mínimo. E por isso nós temos que fazer o que nós estamos fazendo nesse caminho aqui, pensando nesse futuro. Pensando que é um teste, nós estamos nos desenvolvendo, que nós estamos cuidando e que nós temos um objetivo lá no futuro. E aí Filipenses 3:20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso objetivo lá. Então, o conjunto dessas três visões é o caminho da santificação, é o caminho que a gente vai estar seguindo. E é um caminho que a palavra caminhada, a ideia de caminhada, para nós não é tão forte quanto era naquela época, na época da Bíblia, Porque hoje a gente fala de caminhada, nós temos aqui o pastor que caminha todo dia, que diz que caminha todo dia, mas eu vejo, conta que caminha todo dia. Mas eu, às vezes, para ir na padaria, que é 2 quadras, eu pego o carro para ir na padaria. Às vezes você vai numa... Não é? Às vezes tem inclusive uma outra padaria que tem pães, umas coisas que eu gosto, só que é difícil para caramba para estacionar. Às vezes eu pego o carro, vou até lá, não tem vaga, eu vou estacionar mais longe ainda.
tal. Então, assim, a caminhada não está no nosso dia a dia. Mas naquela época, na época da Bíblia, estava, tudo era longe. Tudo que eles tinham que fazer, eles tinham que caminhar um dia, eles tinham que caminhar, não é caminhar alguns minutos, era caminhar dias, caminhar semanas. Nas festas, nas 3 festas que eles tinham que ir para Jerusalém, caminhavam semanas, e o povo inteiro caminhava para isso. Então, por isso da caminhada, a caminhada das caravanas, a caminhada é uma caminhada, passa essa imagem de nós estarmos seguindo um caminho. E nesse caminho nós vamos estar nos desenvolvendo. Por isso Deus fala sobre isso. Agora, numa caminhada do jeito que nós somos, cada um caminha de uma forma. Porque não é uma caminhada de 5 minutos, de 10 minutos. Nós estamos falando de caminhadas longas. Cada um caminha com uma velocidade, cada um caminha, uns mais de manhã, outros mais à tarde, de uma forma. Uns, nessa caminhada, e naquela época, tinham as caravanas que iam cuidar da segurança do povo, então as pessoas se juntavam nessa caminhada, mas elas entravam numa cidade, saíam na outra. Cada um tinha a sua caminhada separadamente, e assim é conosco. Cada um de nós tem a nossa caminhada individual, separada. E naquela época, o que eu imagino é aquele monte de gente caminhando, como estamos todos aqui, caminhando juntos. Mas estamos caminhando, mas cada um da sua forma, do seu jeito. Tanto é que a gente vai ver, eu lembro sempre daquela passagem de Jesus, né, quando José e Maria esqueceram Jesus no templo. Como esqueceram? É porque lá era dezenas, centenas de pessoas caminhando, e aí vai caminhando uns na frente, caminhando uns atrás, aí o filho está com você, o filho não está com você, deixou lá, volta. É essa caravana, esse caminho todo que nós vamos seguindo. Agora, o que é importante quando nós estamos falando de caminhada? Uma coisa importante é saber de direção. Qual é a direção que você vai tomar? Qual que é o seu objetivo na sua caminhada? Pois se você não sabe o seu objetivo, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminhada serve. É importante você ter a direção e como você lida com isso. E aí, o Rick Warren também fez toda uma pesquisa e levantou algumas formas de como as pessoas lidam, normalmente, como eles lidam com as suas vidas, como eles dirigem as suas vidas. E aqui ele coloca, né, os seguintes comportamentos. Ele pergunta: como que você dirige a sua vida? É baseado em culpa? Você está fugindo de um remorso, ou ocultando uma vergonha, ou sendo manipulado por uma lembrança, um pensamento todo amarrado no passado e fazendo com que seus passos e seu caminho, sua direção estejam amarrados nesse peso todo que você está levando? É a culpa que tá principalmente dando a direção de onde você está indo. Por exemplo, Caim, se a gente for falar, Caim, em Gênesis 4:12, o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Como Caim foi amaldiçoado por andar sem rumo por causa dessa culpa. E muitos de nós, muitas vezes, estamos por causa de culpas, às vezes culpas grandes, estamos sem direção. Mas o importante, ele coloca, e aí eu já dou uns pulos aqui para voltar lá, o importante é nós nos lembrarmos que Deus pode mudar tudo, pode mudar a nossa situação, pode mudar tudo na nossa vida. Deus pode mudar a tudo e a todos. Ele transformou o assassino Moisés em um herói. Moisés, que matou lá o egípcio, ele se tornou um herói do povo. Ele transformou o covarde Gideão em um grande herói para o povo. E aí nós estamos falando de Salmos 32:1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Então não temos que deixar a culpa
culpa dirigir as nossas ações. Amém. E como nós somos privilegiados, né? Sábados vamos ter o curso e culto de cura e libertação na Granja. Então, é uma oportunidade que nós temos de nos libertar. Eu sou um testemunho vivo aqui. Um dia eu vou dar esse testemunho da primeira aula do curso de cura e libertação. Eu fui liberta, né, de um espírito de morte. Então, assim, eu sou um testemunho vivo. E quantos anos no Senhor, né? E então, assim, toda oportunidade que nós temos que ir atrás, nós temos que agarrar com unhas e dentes quando o Senhor prepara, porque Ele faz a obra, né? Ele quer nos libertar de todas essas coisas. Culpa, passado, mágoa, rancor, espírito de morte, né? Da pastora Eiko foi assim, e comigo, graças a Deus, eu fui liberta. Então, a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar porque o Senhor quer nos limpar, quer nos dar as vestes brancas. Amém? Outro ponto, o ressentimento e pela raiva. Será que nós estamos sendo dirigidos por isso? Será que nós nos apegamos a mágoas do passado, sem jamais superá-las, revivendo elas continuamente e redirecionando a nossa vida? Nós temos que aprender com o passado e mandar ele para bem longe. Não o passado, mandar para bem longe o ressentimento. Em Jó 5,2 fala: por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. E várias outras passagens falam para isso. Falam de Deus nos chamando a atenção. Não é fácil, mas Ele pode. E se nós buscarmos, Ele consegue. Sim, nós devemos vigiar nossas emoções, vigiar os nossos sentimentos e pedir para o Espírito Santo para alinhar nossas emoções, os nossos sentimentos com o Espírito Santo. Porque aí Ele vai limpando, Ele vai mostrando. Pedir para Ele: Senhor, mostra, fala comigo. Esse sentimento aqui está vindo de Ti? Nós somos seres humanos de carne e osso, né? Nós temos os sentimentos, né? Às vezes bons, às vezes ruins, mas que a nossa essência de Cristo é aquela, tem o sentimento, esse sentimento não vem de Ti, Senhor. E afastar, pedir para o Senhor afastar, limpar. E confessar para Ele: eu estou sentindo isso, não quero sentir. Que Ele limpa. Ele limpa, Ele nos lava, nos limpa, e a gente segue em frente. Amém? Outro que muito aparece é a questão de medo de correr riscos. Muitas pessoas tendo a sua vida pautada pelo medo e não dando passos, e às vezes ficando no mesmo lugar e rodando no mesmo lugar por medos de assumir e ter riscos. Algo como um encarceramento voluntário, a pessoa acaba se prendendo e acaba tudo isso por causa de experiências traumáticas, expectativas fantasiosas frustradas, ou vivência num lar muito severo, predisposição genética, uma série de coisas. Mas o medo atrapalhando a direção da vida das pessoas. E aí, com fé, nós temos que nos lembrar que, com fé em Deus, o amor afasta o medo. 1 João 4,18, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Então, nós temos que deixar o medo de lado. Mais uma vez, confiar em Deus. Outro ponto, materialismo. Os 3 mitos falsos, né? Quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz, mais importante, reconhecido, ou mais protegido nós vamos estar. Não tem muito até que falar, isso é o básico. Nossa segurança tem que estar no Senhor. Muitas pessoas têm dinheiro, têm condições e têm problemas de saúde. Muitas casas, que são casas enormes que a gente vê, e as pessoas estão cada um num canto, problemas de relacionamento. Não é o dinheiro que resolve, é o Senhor. A nossa segurança está no Senhor. E dos pontos que ele levantou, que são que chamam mais importantes, também a necessidade de aprovação dos outros, que muitas vezes nós vamos seguindo, buscando essa necessidade de aprovação do seu cônjuge. O que a minha esposa vai pensar, o que meu chefe vai pensar, o que o pessoal na igreja vai pensar. Aquela questão como é que é? Do cristão agente secreto. Eu não vou falar de Jesus, eu não vou fazer, porque o que vão pensar de mim?
O que vão fazer? Será que eu vou perder o emprego por causa disso? Será que eu vou ser colocado de lado? Ou eu não vou orar antes do alimento, uma coisa que acontece muito, porque o que vão pensar de mim? Ai, vergonha e tudo mais. A necessidade de aprovação dos outros. E, mais uma vez, o que a Bíblia coloca por vários versículos, o importante, nós temos a aprovação de Deus. Nós temos que nos preocupar para isso. Por isso, lembre daqueles 3 caminhos. E um deles é a eternidade, nós vamos estar com Ele. As coisas que nós fazemos aqui vão contar lá na frente. Nós precisamos ter a aprovação dEle. Ok, esses são os principais pontos que ele levantou, né, das características de que as pessoas têm. E como lidar com isso? Falamos bastante de problema, vamos tentar falar de como lidar, além de nós já termos falado que Jesus, Deus, é a nossa saída. Mas Deus nos deu ferramentas para isso. E aí a gente vem nesse ponto que são os propósitos. Quando nós temos propósitos, nós temos claro o nosso objetivo, isso nos ajuda nessa caminhada. Pois, como eu falei, a caminhada não é fácil, a caminhada é longa, a caminhada é difícil, mas nós temos que ter os propósitos. E não só os propósitos gerais, né? Eu falo gerais, comuns, que todo cristão tem. Né? Os propósitos sobre a redenção da humanidade, libertação, trazer libertação a todos, trazer salvação à maior quantidade de pessoas possível, trazer a transformação de todos nós, a manifestação do reino de Deus na terra. Esses são propósitos mais gerais que todos nós, ide, pregar o evangelho, fazer discípulos, são todos propósitos que todos nós temos que ter. Mas, além disso, nós temos propósitos especiais para cada um. Deus fez propósitos individuais, característicos para cada um de nós. Cada um de nós, Deus nos planejou, Deus nos criou com um objetivo específico. E para isso nós precisamos conhecer esses propósitos. E aí vem essa pergunta: você conhece o propósito de Deus para você? Você conhece o que Ele está querendo da sua vida? Nós temos que ter isso em mente, nós temos que buscar. E aí vem toda a discussão de uma vida com propósitos, que é o que ele tem colocado aqui. E aí, propósitos são visões muito mais grandes, gerais, e aqui alguns propósitos de pessoas que colocaram. Aqui, meu propósito de vida é adorar a Cristo em todo o meu coração, ter comunhão com a sua família e levar todos à adoração, à glorificação do seu nome. Propósito de levar através da adoração, através do louvor, pode ser um propósito, ou outros com um propósito de vida ser um membro da família de Cristo, um exemplo do seu caráter, um ministro da sua graça, um mensageiro de sua palavra. Pode ser um propósito que Deus coloque. Cada um de nós é diferente, Ele pode estar colocando um propósito desse para nós, para exaltar a glória dEle, ou um propósito de amar a Cristo, crescer em Cristo e compartilhar Cristo, trazer mais pessoas a Ele, ou um propósito de vida de levar a maior quantidade de pessoas possível a conhecer Jesus e tudo mais. Vários propósitos. Eu só vou tirar essa lista rapidamente, porque quando a gente põe uma lista na frente, eu não sei se é porque eu sou um cara de exatos e tudo mais, a gente tenta se encaixar na lista, né? O objetivo que a gente está falando aqui não é uma lista para a gente se encaixar, porque Deus tem um propósito especial para cada um de vocês. E vocês vão ter que entender esse propósito. Não está aí na lista. E Ele nos usa individualmente, do nosso jeito. Cada um tem um jeitinho, né? Cada um tem um jeito. E Ele usa em momentos específicos, e como o Marcelo até vai falar, não é sempre igual, né? O propósito que Deus tem para a gente, no começo do pastor Choro, era arrumar cadeira, né, pastor? Era arrumar cadeira. E, com certeza, eu tenho certeza que o pastor Choro, por anos, ficou arrumando cadeira, e eu tenho certeza que ele abençoava aquelas cadeiras, que ele orava. Não, pode ser que nem todas as vezes, né, pastor? Mas nós, né, a gente lá no Panambi já fez muito isso. De orar pela cadeira, pela aquela vida que vai sentar, abençoar, profetizar. Né? Então, não importa ser fiel no pouco. Né? E ele vai mudando. Né? Hoje o pastor está aqui. Antes ele estava arrumando cadeira.
E é assim, né? E cada um do seu jeitinho. Ele tem o jeitinho dele de pregar, de falar. Ontem, um parênteses, a minha cunhada conheceu o senhor ontem, ela é do Senhor, é da Maranata. E quando nós saímos, ela falou, nossa, eu gostei muito do pastor Chore. Ela falou, gostei. Eu falei, ele fala baixinho. Não, ele tem uma unção. Pastor Tomás também, meu irmão já falou do pastor Tomás, mas assim, tem uma unção. Então, você vê, não importa o jeito de falar, né? Deus sabe como usá-lo, como usar a pastora, como usar cada um de nós, cada um, para os propósitos dele. Amém? Agora, nessa busca que nós temos que fazer sobre os nossos propósitos individuais, específicos para cada um de nós temos que levar em conta alguns pontos importantes. Primeiro, propósito é sobre ele, não é sobre você. Isso é muito importante. Se nós começarmos a falar, não, eu vou melhorar, estou falando do louvor porque eu estou aqui do lado, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu vou começar a melhorar a técnica porque eu quero tocar um pouco bem melhor, porque eu quero estar lá e tocar com paz e trazer mais pessoas e eu ser reconhecido, eu realmente, Deus olhar para mim e ver que eu estou... Não é Deus olhando para a gente, é para a obra dele. A hora que o propósito que ele coloca é vamos fazer tudo com excelência, vamos fazer tudo colocando para trazer mais pessoas, para implementar a obra, para implementar o reino de Deus aqui, para que mais pessoas possam conhecer esse amor. Vamos estudar a palavra não só para chegar na frente por falar e ter um reconhecimento e ser convidado para ir em vários lugares, não, mas para que isso possa tocar o coração das pessoas. Não é para mim, é para ele. Tudo é para ele. Esse é um ponto. O outro ponto é a diversidade e complementariedade. A gente tem que saber que nossos propósitos, diversidades, como foi falado, são completamente diferentes. Um propósito que pode ser para mim é um propósito diferente para Sandrinha, é diferente para cada um de nós. E já falamos de diversidade, falar sobre complementariedade. Deus fez isso de uma forma maravilhosa. Ele derrama propósitos, ele derrama dons, mas ele derrama propósitos, vamos falar já de dons, mas diferentes para cada um, mas de forma com que cada um venha precisar depender do outro. Nós somos um corpo. Toda aquela discussão a respeito de um é orelha, outro é mão, outro é pé. Seu propósito é ser o melhor pé que tem que ser, seu propósito é ser uma orelha, tal, que vai ouvir longe, seu propósito é ter os olhos que vêm longe também. E não dá para todo mundo ser orelha, não dá para todo mundo ser só pé, ser só mão. Então, e a orelha depende do pé, que depende do olho, que depende do fígado, que depende de tudo. Então, Deus fez de uma forma que, inclusive, ele leva em conta disso na distribuição de dons, que é como ele nos ajuda a cumprir os propósitos, e nos próprios propósitos. Dificilmente você vai encontrar um propósito em que você vai ter que fazer sozinho, que você vai ter que fazer sem a igreja, você vai ter que fazer sem a dependência de alguém. Eu, quando eu entrei nessa igreja, quando eu falo dos 18 anos, eu era muito independente, vindo da faculdade, tudo, achava que eu era o cara, essas coisas. Eu me virava sozinho e tal. E aí foi que eu tomei umas invertidas e fui ver que... Como é que eu tomei umas invertidas? Eu comecei a ter consciência disso, de que nós precisamos um dos outros. Deus nos fez assim. E ainda mais dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos disso. Então, na hora de buscar os propósitos, não busque o propósito do seu irmão do lado. O propósito do seu irmão do lado é muito bom para ele, mas você é diferente dele. E não se ache menos, porque o seu propósito vai complementar o dele ou o de outros. Temos que buscar e viver isso, e levar isso em conta. Outro ponto, a evolução no tempo. Os propósitos que Deus coloca para nós, eles não são perpétuos, não são, eu descobri meu propósito tá acolhendo as pessoas, eu escuto muito bem, eu ouço muito bem, eu vou estar fazendo isso. Mas, de repente, Deus vai te levar isso por um tempo. Depois desse tempo, Ele vai te levar, vai te dar um outro propósito. E, na verdade, aqui Ele fala de uma vida com propósitos.
Mais de um propósito. Nós temos mais de um propósito, e às vezes mais de um propósito juntos, e mais de um propósito no tempo. E aí, isso já vem trazendo diretamente, dá para a gente imaginar quais são os benefícios de nós conhecermos os nossos propósitos. Rapidamente, nós já falamos muito sobre isso aí. Conhecer os nossos propósitos faz com que a nossa vida tenha sentido. Faz com que todo o sofrimento que às vezes a gente passa, todos os testes que a gente passa, tudo que a gente faz tenha um sentido, porque tem um propósito. Deus está fazendo para isso. Deus está me capacitando. Muitas vezes Ele vai te dando missõezinhas, Ele vai te dando, para você chegar lá naquele propósito, Ele vai te dando tarefas. E isso tem o objetivo de te tornar melhor, de te tornar coisa. Então, é importante, faz com que a vida tenha sentido. E eu não estou só vivendo, não estou só sobrevivendo, eu tenho um objetivo, eu tenho um sentido, né? Também simplifica a vida. Nós não conseguimos fazer tudo o que as pessoas falam que nós temos que fazer, nem tudo que até nós gostaríamos de estar fazendo. Nós temos recursos limitados, nós somos limitados. E se você já saber o seu propósito, saber aonde você tem que ir, ajuda muito. E ainda mais hoje em dia, nessa loucura para lá. Então, buscar o propósito tem esse benefício. Além disso, ajuda a estabelecer prioridades. O inimigo sabe disso, que nós temos dificuldades com prioridades. Então, saber do propósito é importante. Gente, eu estou estudando para uma prova, eu vou fazer uma prova agora no dia 18 e tudo mais. Estou estudando bastante, eu tenho uma agenda de estudo que eu já me planejei e tal. Estudo 200 páginas por dia, 8 horas por dia, tudo mais. Mas, não sei com vocês, mas às vezes eu me pego assim, dá meio-dia, eu tirei um tempo, estou só estudando. Chegar meio-dia, eu fiz um monte de coisas importantes, menos o que eu tinha que fazer. Eu cuidei da casa, eu cuidei de uma coisa da minha filha, eu fui ver a conta do banco que estava ruim, eu fui ver coisas que eu tinha que fazer. O lixo que estava lá tinha que tirar, o cachorro que não estava bem, eu tinha que cuidar. Mas e aí, qual é o propósito? Não que eu não tenha que cuidar das outras coisas, mas eu tenho que saber dar prioridade. Eu preciso parar e fazer. Parece uma coisa meio óbvia, mas é óbvio, eu parei para pensar nisso essa semana, que eu não estava fazendo isso. Então, eu tenho que ter muito claro qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, e isso tem que ser para cada um de nós. Não hajam de forma impensada, Efésios 5,17. Entendam o que Deus quer de vocês. Que, se nós temos que nos dedicar para isso, que seja, vamos ter certeza que é o que Ele quer, né? Porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, que seja isso. E nos dê foco. Filipenses 3, de 13 a 15, aquela questão, Paulo falando, prosseguindo para o alvo, eu largo tudo, deixo o que não é, e me foco, ter foco. É isso. Além disso, traz motivação, porque o trabalho sem sentido é o trabalho que nos esgota. Aquele trabalho que a gente acorda de manhã e está fazendo porque tem que fazer, aquela coisa de, inclusive, cuidar de casa, lavar louça, é aquilo que nos esgota, que nos cansa, se a gente não tiver um sentido. Quando você tem um objetivo, uma coisa para fazer, você já vai, já fiz metade, já estou indo lá, hoje melhorei, estou indo, você acorda mais motivado, traz motivação e irá lhe preparar para a eternidade. Porque é aquela discussão, né, de qualquer legado que você almeje deixar, você precisa pensar nisso. Qual que é o seu propósito? Vamos pensar só no hoje, pensar na eternidade. Vamos pensar. Então, são os benefícios de você ter propósitos. Então, se você quer que a sua vida cause um impacto, você quer que a sua vida, você cresça, siga, dá uma direção para a sua vida. Essa caminhada não pode ser uma caminhada perdida lá no meio daquele bando de gente que está andando na caravana, indo de uma cidade para lá, eles estão passando, eu estou indo.
Se eles vão devagar, eu vou também devagar. Se eles vão depressa, eu vou também depressa. Não, você tem que ter propósito para você realmente conseguir. E os propósitos com base nas coisas de Deus. E como eu falei, os propósitos, normalmente, quando a gente pensa em propósitos, a gente pensa em coisas desafiadoras, coisas grandes, né, que nós temos que chegar. Mas, como eu falei, não só coisas grandes, é importante a gente estar ouvindo também essas tarefinhas, esses passos que Deus pede para nós darmos, porque são eles que vão nos capacitar, eles que vão nos treinar. Então, voltando para o servir, né, voltando para a igreja, para a casa do Senhor, para o reino de Deus, eu tive exemplos maravilhosos. Quando eu conheci essa igreja, né, essa casa, esse ministério, eu tive exemplos maravilhosos. A pessoa que nos apresentou esse ministério, eles não estão mais aqui, foi a Fabiana e o Vitor. Eles eram do Panambi, obreiros do Panambi. E eu conheci a Fabiana fazendo unha. Eu, com uma outra, ela umas bonequinhas aqui. Eu falei, mas você não... Eu vi você com um menininho ali. Ela falou, esses aqui são que o Senhor vai me dar. E aí a gente já logo entende que também é do Senhor, né? E eu falei, eu estou afastada, eu estou sem igreja, procurando uma igreja. Eu queria uma igreja pequena, que todo mundo se conhecesse, que os pastores cuidassem, que a gente se cuidasse um do outro. Eu não queria uma igreja grande. E ela falou, a minha igreja é assim. E era dezembro, eu falei, em janeiro a gente se fala, vamos trocar telefone, em janeiro a gente se fala e eu vou conhecer a sua igreja. E na segunda semana de janeiro ela ligou. Então, olha só que a importância, né? Ela ligou para mim e falou, Sandra, lembra de mim? Do salão? Eu vi ela uma vez. Do salão, lembra? Então, eu estou aqui em Moema, do lado onde a gente morava em Moema. Do lado da sua casa, num buffet, vamos conhecer o culto hoje? Vamos lá conhecer a igreja hoje? Nós estávamos brigados até, minha mãe estava em casa, minha mãe já era do Senhor, a Marcelinha, 3 aninhos. Eu falei, eu vou. E aí eu cheguei para ele e falei, estou indo numa igreja conhecer assim, uma pessoa que eu conheci, e ele falou, eu também vou. Acho que ele queria tanto que a gente se acertasse, que ele falou, eu também vou. E fomos. E estamos aqui até hoje. E eles, assim, sabe, nós entramos lá no Panambi e fomos recebidos com tanto amor, com tanto carinho. Eu lembro do pastor Fuji, na porta, com a balinha, dando balinha para a gente, abraçando, com amor, com carinho, sabe, assim, algo assim tremendo, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E nós sentamos, eu lembro bem do lugarzinho onde eu sentei, depois, no final, a pastora Cláudia, o pastor Jaime, vindo abraçar, vindo cuidar da gente. E a Fabiana e o Vitor, eles ficaram, acho que por mais ou menos uns 4 ou 5 meses, depois foram transferidos, ele transferiu um emprego, foi acho que para Maceió, se eu não me engano, e não voltaram mais, e nós nunca mais vimos. Mas eles ficaram ali com a gente. Eles ligavam, antes do culto, nós estamos indo, vocês vão? Aí a gente acabava o culto, eles, vamos comer uma pizza? Vamos para... Assim, mas seguraram na mão da gente e não soltaram. Então, são pessoas amadas do Senhor, que fizeram, tinham um propósito, né? Deus deu esse propósito, não porque a gente fosse muito importante, mas, você vê, cuidou de vidas, e com amor. E aí, eles foram embora, e aí Deus nos presenteou com a Rosimária e com o Luiz. São irmãos que eu tenho que honrar, porque foi uma irmã querida que me abraçou, que me acolheu, e que, por muitas e muitas vezes, puxou minhas orelhas. Né? Eu não honrava o Marcelo, eu não o respeitava como homem, como sacerdote. Eu era muito mandona. E eu queria mandar, eu queria decidir, eu queria fazer, e ele sempre muito calmo, muito bonzinho, né? Abaixava a cabeça, e isso não estava certo. E quantas vezes ela vinha para mim e falava, Sandra, isso não é jeito de você tratar o Marcelo. Isso não é jeito. Isso era no começo, eu estava há pouco tempo na igreja. E eu nunca vi isso como quem é ela para pegar no meu pé? Que ela para não, eu vi sempre com um amor pela minha vida, com atos de amor pela minha vida, e sempre permiti isso. E glória a Deus pela vida dela. Muitas e muitas vezes, ela e o Luiz, aí nos levaram para a célula deles, que foi a coisa assim, uma bênção de Deus. Eu louvo e honro a Deus pela vida deles. Era uma célula maravilhosa, que eles faziam aquilo com amor. Com amor, era o propósito deles. E eles faziam com amor. Recebiam a gente com amor. E às vezes chegou a ter várias vezes de célula que tinha um casal, ou tínhamos nós e mais uma pessoa, e eles lá sempre com o mesmo amor, com o mesmo carinho, em tudo. Sabe, o louvor que faziam. Eu lembro de várias células. Eu lembro de célula do Luiz trazer os diamantes e as zircônias para mostrar para a gente a diferença do brilho. Eu lembro várias. Fazia parte de uma pregação. De uma pregação do Luiz. E, assim, nós aprendemos muito com ele. Eu aprendo muito com eles. Então, assim, Deus prepara essas pessoas, esses irmãos amados, para colocar na nossa vida. E ontem eu tenho que honrar isso. Ontem, para mim, foi uma honra
ter sido consagrada junto com eles. Porque desde que eu a conheci, eu via ela já como uma pastora. Ela e o Luiz como pastores. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. E ser consagrada, e eu nunca almejei ser uma pastora, muito pelo contrário, eu sempre tive muito temor, e eu falava, não quero. E ter consagrada junto com ela e com o Luiz, para mim foi uma honra. Eu amo muito vocês, meus amados, muito mesmo. Como amo todos vocês aqui, meus irmãos amados. Deus colocou no meu coração, já vou liberar você aí, um amor pelas vidas que é dele, que vem dele. Um amor pelas vidas, um amor pela igreja, pelo prédio, pelas coisas, um zelo pelas coisas do Senhor e pelas vidas, que só pode vir dele, não vem de mim, vem dele. Então, o cumprir os propósitos, o você seguir os propósitos de Deus, saber o que tem, eles tinham um foco, eles tinham um alvo, e não era só com a gente. Eles tratavam com amor todos que estavam lá. A Lúcia está aqui de prova, não é, Lúcia? Quantas vezes, né, nós aguerreamos juntas. Né? Então, é isso, está aqui, ó o fruto, Rô. Olha os frutos aqui. Né? Então, o Senhor, Ele quer isso da gente. E todos nós aqui somos instrumentos nas mãos do Senhor. Está aqui a Luísa, né? O Joel, meu amado Joel, foi promovido, está lá. Quanto nos deu de exemplo? Quanto nos deu de exemplo de amor, de receber a gente também com amor, de cuidar da gente também. Então, é para todos nós. O servir ao Senhor, ao reino dEle, é para todos. Não é privilégio de pastor, diácono, obreiro. Marcelo vai continuar, vai. Mas o ponto que a gente tem que seguir aqui é que a gente está falando de propósitos, mas a gente também está falando dessas missõezinhas, desses objetivos pequenos, que pode ser pequeno, manter uma célula na sua casa, ou tá chegando mais cedo para estar na portaria, para poder estar recebendo a pessoa com cuidado. Então, assim, de repente, Deus te chamou para isso. Se não te chamou, você vai fazer as outras coisas, mas se Ele te chamou, vai fazer isso, porque isso é bênção, é para também te desenvolver e te preparar. Então, aqui fala isso, fala assim, não fique só de olho, pensando só no seu propósito lá na frente, pense nos caminhos que Deus vai estar te falando. E aí, ele desafia muito isso a nós. O que Deus pediu para essa semana você está fazendo? Você tem buscado isso para Deus? Você tem perguntado qual é a tarefa que Ele pediu para você fazer hoje? Qual que é a tarefa que Ele está pedindo para você fazer durante essa semana? Às vezes não faz sentido para nós, mas para Ele faz. E isso vai fazer uma coisa que vai nos desenvolver. Vai nos desenvolver na direção daquele propósito. Então, nós temos que estar atentos também às pequenas coisas e a fazer isso. Não estou dizendo que é fácil. Muito, muito pelo contrário, é bastante difícil, mas é isso. E aí, além disso... agora voltou. Bom, nós falamos sobre, justamente sobre os propósitos, sobre as metas, tudo mais, e falando sobre os dons. Não podia deixar, ele levanta um ponto aqui, deixar de falar o que Deus vai te cobrar dos dons que Ele também tem derramado. Porque, às vezes, Ele te dá propósitos, te dá formas, aí você vai lá, pede uma forma de você estar trabalhando isso, e aí Deus te dá capacitação, te derrama dons. Mas, às vezes, não, às vezes Ele derrama dons. E fala, se Ele te derramou dons, é uma grande indicação que você tem um propósito para fazer com isso. Porque, lembra, é tudo para Ele, é tudo para o objetivo dEle. Se Ele derramou um dom para você cantar, se derramou um dom para você pregar, se derramou um dom para você saber o nome das pessoas, você cuidar das pessoas, o que você está fazendo com esse dom? Será que você está priorizando de forma adequada ou não? Então, esse é um dos pontos. E aí, aqui passa em Colossenses, né? E aí tem a segunda, que é uma melhor. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Deus passa tarefas. Nós temos que estar preocupados com isso. E aí nós vamos chegando a um ponto, né? Nós só falamos de passos, nós já falamos de progressos. Agora nós temos que entender que grande parte desses propósitos, desses passos, eles estão ligados ao serviço mesmo, a servir. E aí vocês já vão entender o ponto que eu quero colocar. Primeiro ponto que ele coloca aqui,
Fazer diferença. Nós todos fomos colocados no mundo para nós fazermos diferença. Nós não fomos colocados no mundo só para consumir. Deus não nos criou só para que a gente vá lá, venha ao culto e a gente cresça no culto. Tá bom, você está crescendo, você está desenvolvendo, mas e aí? Você tem que fazer diferença. Você tem que exercitar esses seus músculos espirituais, depois de tudo que você vai absorvendo, para você tá fazendo a diferença onde quer que você esteja. E isso é muito importante. A gente não foi criado só para consumir. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí ele fala, olha, Efésios 2:10, tá aí, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para cada um de nós. Ele planejou obras para nós. Ele tem propósito, tem direção para tudo nós. E é para nós fazermos, não só para nós recebermos. João 17:4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Nós temos uma obra para realizar. E isso tudo me faz lembrar muito o testemunho e comentário do pastor Carlos. O pastor Carlos, que estava ontem lá, o pastor Carlos Novaes, ele estava falando que ele também foi para Jacarta, né? Foi para lá, e lá do Ed Léo. E aí no Café com Deus de quarta-feira, que também é uma bênção, acho que todos aqui vêm, o Café com Deus é uma bênção, mais uma ferramenta que a igreja dá, né, para a gente poder estar crescendo e compartilhando e vendo mais. E ele, quando ele foi entrevistado, ele falou muito sobre isso. Ele falou, olha, tem coisas que a gente que no Oriente é completamente diferente do que aqui. Nós aqui temos toda uma cultura do consumismo. E é o que a gente está acostumado. Então, a gente se fala muito sobre isso, sobre entrar numa igreja e estar consumindo. Não, você precisa crescer, você precisa... E lá eles têm uma visão um pouco diferente. E aí isso me fez lembrar de uma coisa que eu fui buscar, umas coisas falando sobre a forma com que a cultura oriental age. E aí tem uma coisa que eu achei muito interessante sobre a China. A China é um dos lugares em que o crescimento, né, da palavra é bastante controlado lá, no mínimo, para a gente poder estar dizendo. Para você abrir uma igreja, você tem que seguir uma série de regras e tudo mais. E cresce em igrejas secretas, igrejas que não são oficiais e vão crescendo. Mas por quê? O que faz de diferente? E aí eu vi dando alguns testemunhos e falando assim, em algumas igrejas da China, dão-se boas-vindas aos novos convertidos, dizendo, agora Jesus tem um novo par de olhos para ver. Jesus tem um novo par de ouvidos para ouvir as pessoas. Jesus tem um novo par de braços para poder estar abraçando as pessoas. E Jesus tem um novo coração à disposição dele para estar amando os outros. Que lindo isso, meus amados. Quando a pessoa entra na igreja e se converte, entrega a vida para Jesus, falar isso para ele, né? Agora Jesus tem mais um par de olhos, tem mais um par de ouvidos, mais um par de coração. É um convite para você servir, é um incentivo para você servir. Não dá essa imagem, lógico que você vem, você tem que aprender, você tem que se desenvolver, mas você tem que exercitar isso. Por isso que às vezes funciona um lado, não funciona no outro, mas eu achei muito lindo e tem outros testemunhos nessa direção. Mas nós temos que fazer a diferença. E ter propósitos, tudo isso tem tudo a ver com isso, fazer a diferença. Servir a alguém é servir a Deus. Eu servir ao irmão é a mesma coisa que eu servir a Deus. Mateus 25:40, e Deus lhe dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Deus nos trouxe para fazer isso, e quando nós fazemos para o irmão, nós estamos fazendo para Deus. Servir ao invés de ser servido, seguindo a referência é Jesus. Ele fez isso. Ele veio, e aí nós temos a lavagem dos pés. E aí a lavagem dos pés, né, que é aquela passagem, quão significativa é isso, né?
Jesus, vocês lembram? Eu fico imaginando na Bíblia, vendo toda a história, entendendo, né, essa questão de lavar os pés. A lavagem dos pés era feita pelos servos. Era feita pelo servo mais baixo de todos os servos. A gente brinca, estagiário dos servos, o cara que está começando lá. O servo mais simples é o que fazia isso. Por quê? Porque a pessoa vinha com os pés todos sujos, porque ele andava descalço, andava de sandália aberta, andava no chão, e lá era tudo poeira, era tudo areia, era tudo aberto. Você vê que os romanos, quando vieram, uma coisa que eles fizeram de diferente foi pavimentar as estradas. Não existia antes isso. Era tudo terra. Aí você entrava dentro da casa de alguém e era tudo chão de terra. Então, o que adiantava você lavar o pé, lavar tudo, e é tudo chão de terra? Mas não, era uma questão cultural, era uma questão... Então, deixava o servo mais simples para fazer isso. E aí Jesus, na última ceia, ele fala, olha, eu vou lavar os pés de vocês. E aí pula João na frente. Não, imagina, Jesus, o senhor não vai fazer isso. Isso que é um servo, um menor dos servos, o senhor não vai fazer isso. Aí Jesus, que era muito firme e tudo, vocês veem lá, ele fala, olha, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E aí ele fala, não, pode lavar o pé, a perna, lava tudo, né? Pode seguir. Mas o importante, Jesus dando essa referência, ele fazendo a pior atividade, tanto socialmente conhecida como manualmente conhecida. Ele fazendo. Se Jesus fez isso, nós não temos que fazer. Então, esse é um ponto. E todo cristão é chamado para servir. E o amor, e se não tem o amor pelos outros, se você não está sentindo essa vontade, se você não entendeu tudo isso, não está... Nós precisamos buscar entender com Deus se realmente, como Deus está agindo na nossa vida, porque é o que Ele nos chama para fazer. E aí eu queria colocar que nós temos que fazer tudo isso, nós temos que ter propósitos, nós temos que ter missões, nós temos que seguir tudo isso porque Deus nos passa, porque Deus quer. Essa é a razão de nós fazermos. Mas uma coisa boa, uma coisa lateral, é que nós também vamos ser recompensados por isso. Nós não temos que fazer por causa da recompensa, mas nós vamos ser recompensados por isso. E isso está lá em Lucas. Vou contar a história para vocês, eu achei uma ótima notícia. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem que o seu senhor volte do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, todos nós, os servos que estiverem prontos, que estiverem atentos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Recompensados. Eu lhe digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha por meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os seus serviços que estiverem prontos. Então, essa é uma passagem muito, muito importante, dizendo sobre isso, dizendo que vai haver uma recompensa por nós fazermos o que a gente já tinha que fazer, mas vamos ser recompensados. Então, isso é importante a gente lidar. E essa passagem também tem uma coisa que, além de ser, a última coisa que eu quero chamar a atenção, além de ser uma boa notícia, tem uma notícia maior ainda, uma notícia mais diferente. Não sei se vocês notaram essa história. Nessa história, ele fala que o mestre, que o dono da casa, o que ele vai fazer? Deixa eu passar a história de novo. Os casamentos lá eram casamentos de 7 dias, 5 dias, 7 dias, semana, o casamento. E aqui conta a história justamente disso. O dono da casa saiu para esse casamento, foi lá para esse casamento e deixou a casa, os servos cuidando da casa. E esses servos tinham que cuidar de tudo. E aí ele fala, olha, só que os servos, que podiam ter feito, arrumado as coisas, vão dormir, vão cuidar das suas coisas, né? O patrão está lá. E aqui ele fala o seguinte, os servos que estão lá cuidando das coisas, esperando o dono da casa voltar, eles vão ser recompensados. Mas eu lhes digo a verdade, o dono da casa mesmo, o mestre, ele vai chegar a hora que ele chegar, vai ver aquilo lá, e ele vai se vestir de servo
e vai servir a todos os seus servos, vai trazer todas as mesas e servir todos os seus servos. Você vê a mensagem que ele está passando aqui, logo de baixo, 2 versículos abaixo, ele fala, né, do Filho do Homem, e é a questão do Filho do Homem. Alguém podia pensar assim, né? Pô, Jesus está falando, está dando aquela mensagem lá, dizendo que lava pés, tal, é a última ceia, eu vou aqui, mas eu estou indo lá, lavo o pé uma vez, tal, lavo, subi aos céus, estou lá à direita de Deus Pai, pronto, fez a sua parte. Mas não, aqui ele está falando, ele mesmo falando, que as coisas não são assim, as coisas são contínuas, porque quando nós chegamos lá, ele vai estar nos servindo, vai continuar a estar nos servindo, e nós vamos estar servindo uns aos outros. A servidão, o servir não é uma coisa pontual. É essa mensagem também que Jesus passa. Nós temos que servir e servir continuamente. Então, irmãos, isso era o que eu... Deixa eu passar para a Sandrinha aqui. Para encerrar, né, Marcelo? A hora. Mas é o que eu queria compartilhar muito sobre os objetivos. Sim, sim. E até o louvor, se quiser, não sei como é que é aqui, mas eu vou orar, vou falar um pouquinho, a gente vai orar. Amados, não se contentem. Não se contentem estar sentadinhos aí no banco só recebendo. Não se contentem, queiram mais. O Senhor tem tanto para dar para a gente, tanto para fazer. E, rapidinho, o meu testemunho, você acha que foi sempre assim? Que eu servi com alegria, que eu amei as vidas com alegria? Eu sempre gostei de vidas, de pessoas, né? Mas que eu servia... Não foi. Né? Teve o começo, onde a gente ajudava, nós fomos colocados para a portaria, para dar aula. Eu fazia a minha parte, mas quantas e quantas vezes eu falava para Marcela, eu quero ser invisível. Lá no começo, lá atrás. Quero entrar, receber e ir embora. Né? Que engano. Né? Que engano. Por muitas vezes eu fiz isso. Por muitas vezes ele chegava na igreja sozinho e os pastores perguntavam, cadê a Sandra? E ele ficava todo sem graça, né? Não vai mentir, vai falar o quê? Né? Então, glória a Deus pelos meus pastores que vieram, que chamavam, que conversavam. E uma irmã. Teve um dia que uma irmã, eu fazendo cartãozinho de Dia das Mães, que eu sempre fiz, e ela chegou para mim e falou assim, a gente estava lá no meu prédio, fazendo no salão de festas, o cartão, e ela olhou para mim, Sandra, você está atrapalhando o crescimento do Marcelo, os propósitos que Deus tem para o Marcelo, para o reino dele. Você está atrapalhando. E eu ouvi aquilo, e eu falei, nossa, eu não quero ser pedra de tropeço na vida nem do meu marido, nem de ninguém. E aí eu orei aquele dia e falei, Senhor, fala comigo, me ajuda. Né? E aí, no domingo, isso foi no meio da semana, no domingo, quando eu pisei lá no Panambi, quando eu passei a porta de vidro, o Senhor falou para mim, isso Ele falou para mim, porque eu sou muito dispersa, assim, eu me distraio muito. Então, isso Ele falou para mim, porque era para mim, né? Era como eu tinha que fazer. Ele falou, vai sentar lá na frente, porque eu sentava lá no fundo. Ele, a gente sempre sentou lá no fundo, no Panambi. E Ele falou, você vai sentar lá na frente, vai escrever tudo, todas as pregações. Eu tenho cadernos e cadernos de pregações. Daquele dia em diante, eu fui sempre do lado da Luísa. A Luísa sentava ali, atrás dos pastores, naquela cadeira. Eu comecei a sentar do lado dela e escrever tudo, escrever tudo, escrever tudo. E ali foi a virada de chave. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E ali o Senhor começou a mudar. Então, o que Ele fez comigo, e eu atrasei, eu demorei muito para isso. Né? Mas, né, como eu falo, eu tento entender, foi o tempo do Senhor. Né, o tempo que Ele tirou a venda dos olhos. E aí foi um crescimento, e foi indo, e não vai acabar, porque nós estamos no processo da santidade. Né? E nós vamos ainda errar, falhar, nos arrepender, pedir perdão, e a caminhada. Mas o que eu posso dizer para vocês, sirvam, porque é uma bênção servir, é um privilégio servir ao Senhor. Você fazer um café, e você pegar aquele café e você orar por aquele café, você abençoar aquele café, quem vai tomar aquele café, você arrumar uma cadeira. Eu cuido lá do Panambi, eu compro as bolachinhas, eu compro as coisas, né, quando faz os eventos. Eu sou muito observadora. Se um dia a pastora Silvana falar que gosta de alguma coisa, pode ter certeza, todo evento vai ter aquilo que ela gosta. O pastor Choro, eu sei o que ele gosta. A Dudinha, da Cidinha, um dia entrou lá e falou, ai tia, essa bolacha é tão gostosa. No outro culto que teve, eu não consegui comprar, porque ela é uma bolacha mais cara e ela não estava na promoção.
No outro culto, eu cheguei lá no Sans Clube, estava em promoção. Na hora, eu peguei a bolacha, eu vou comprar para a Dudinha. Servi para todos, né? Mas pensando nela. E isso é muito gostoso, amados. E ela se sentiu amada. Quando viu a bolacha, eu falei, foi para você. Então, servir a Deus, servir ao irmão, você servir ao teu irmão, é servir a Deus. Né? Você demonstrar amor para o mundo que está tão com falta de amor, é servir a Deus. E a gente serve a Deus na igreja, serve a Deus fora. Eu sou incapaz de sair do meu prédio sem abaixar o vidro e falar, bom dia, Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Eu já fui agente secreto, hoje eu não sou mais. Onde eu estou, onde eu piso, eu procuro levar a palavra do Senhor. Eu procuro falar do amor dEle, eu procuro falar dEle de alguma forma. Jesus te ama. E isso não tem preço, é um caminho sem volta, que é só com o Senhor na eternidade. Então eu queria orar com vocês, meus amados. Orar com vocês, pedir para vocês ficarem de pé e vocês fecharem os olhos. E nós vamos orar para alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Se você ainda não sabe quais são os seus propósitos para agora, para essa semana, né, para esse mês, se o Senhor ainda não falou com você, fecha os olhos, começa a falar com Ele, começa a falar, começa a pedir. Que Ele vai falar, o Espírito Santo vai falar com você. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus que Ele quer nos curar, que Ele quer nos libertar, que Ele quer nos salvar. E Ele não deixa um filho dEle que quer obedecer. Ele não deixa sem resposta. Então, faz um sinal com Deus. Sinaliza a Deus. Deus, eu quero saber os teus propósitos. Eu quero cumprir os teus propósitos. Eu quero servir no teu reino. Faz isso. E nós vamos orar. E eu creio que Deus vai falar com cada um aqui. E eu creio que vidas vão ser transformadas. Eu creio que vocês vão receber, essa alegria, esse privilégio que é poder dizer, eu sou serva de Jesus, eu sou serva do Deus Altíssimo. Eis-me aqui, Senhor, me usa como Tu quiseres, isso é um privilégio. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, Paizinho, eu te peço, Pai, o Senhor já está aqui com a gente, a Tua presença já está aqui, Senhor, e eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor trouxe cada um aqui. Cada um de nós aqui é privilegiado. Porque se nós estamos aqui foi porque o Senhor nos escolheu. O Senhor quis que nós estivéssemos aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, nós queremos te ouvir. Nós queremos cumprir os teus propósitos. Nós queremos ter instrumentos, trombetas nas tuas mãos, Pai. Nós queremos levar o Evangelho a toda pessoa desse mundo, Senhor. Mas para cada um o Senhor tem um propósito. Para cada um o Senhor tem o jeitinho de fazer. Se revela, Senhor. Se revela a nós. Se revela a teus filhos, Pai. Filhos amados, Pai. Como foi o devocional da semana passada, até para a gente servir ao Senhor, a gente precisa servir com obediência. Não escolham, amados, não escolham. Escute a voz do Senhor e veja o que Ele pede para vocês. Não escolha, eu quero isso, eu quero servir com isso, eu quero servir com aquilo. Não, veja o que Deus, aonde Deus quer que você sirva. E quando você for servir, faça o seu melhor. Faça com alegria, como se você estivesse lavando os pés do Senhor, como se você estivesse fazendo o melhor café para o Senhor, como você estivesse abraçando o irmão que está chegando, você estivesse abraçando Jesus. Faça isso, meu amado, faça isso. Nós queremos fazer, Senhor. E nós queremos primeiramente te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir perdão por o que nos afasta de Ti. Por o que nos afasta de nós ouvirmos e cumprirmos os Teus propósitos. Nós queremos estar com vestes limpas, brancas. Quando nós estamos com uma roupa limpa, branca, cheirosa, perfumada, e a gente abre a porta, como foi o devocional que eu fiz semana passada, e você dá de cara com uma poça d'água bem grande, o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para não pisar naquela poça, para não pisar nem numa pontinha daquela água suja. E é assim quando a gente está em santidade, quando a gente está com vestes limpas, a gente foge do pecado. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos vestes brancas, vestes limpas. Quando nós estamos com uma roupa suja, um sapato já sujo, cheio de terra, com uma roupa suja, se a gente dá de cara com uma poça, a gente até vai tentar pular, mas se pisar, se sujar um pouco, eu já tô sujo mesmo. O que é mais uma gotinha?
Nós não aceitamos isso. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós pecamos contra Ti. Todas as vezes que nós, já estou sujo mesmo, vou pisar mais um pouco. Perdão, Senhor. Nós queremos estar limpos na Tua presença. E agora nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai, pedindo que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos lave, Pai. Que o Senhor nos capacite cada dia mais, Pai. Cada dia mais para Te servir com amor, com graça. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia. Derrama da Tua misericórdia. Foge ao nosso caráter, foge à nossa personalidade. Que a nossa carne e o nosso espírito esteja alinhado com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente Te sirva com amor e com graça. Pai, eu declaro aqui, profetizo, que aqui tem servos e servas Tuas, Pai, aqui, servos e servas que vão Te servir a partir de hoje cada vez mais e melhor, com amor, com graça, com sabedoria, ouvindo a Tua voz, Senhor, Te servindo e se sentindo um privilegiado por ser Teu e por poder fazer um café, por poder abraçar um irmão, por poder levar a Tua palavra, por ter voz e poder levar a Tua palavra. Eu vi um vídeo de um deficiente auditivo e ele não falava, ele ajoelhado e ele falando na língua dos sinais, orando com Deus. Senhor, a gente vai se comunicar cada vez mais e melhor para levar a Tua palavra e Te servir. É tudo para Ti, Senhor. É para Ti e é por Ti, Senhor. Nada é para nós, é para Ti. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Nós Te pedimos e sabemos, pelo Teu amor, o Teu amor infinito e grandioso sobre as nossas vidas, que os Seus propósitos vão se cumprir, um a um, na vida de cada um de nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um Deus não impessoal, né? Ele é um Deus pessoal. Tem um versículo que diz assim, que Ele sabe quando um fio de cabelo cai da tua cabeça. Eu sei também que Deus não é mal educado, tá? Ele é muito educado, Ele não vai forçar a tua vida, não vai ficar te obrigando a nada, tá? Isso não vai fazer. Ele sabe o propósito que Ele tem na tua vida, Ele é Deus pessoal, Ele tem. Nós não precisamos nos comparar uns com os outros, tudo bem, né? Porque Deus fez você para um propósito dele diferente do outro. Então esse sentimento de inveja no corpo de Cristo não é descartado. Deus tira, porque diz, quem é filho de Deus sabe, Deus tem um propósito para mim. Claro que às vezes Ele não vai forçar a tua vida. Mas eu não quero ser igual que Ele. Não, Deus quer que você seja aquilo que Deus quer para a tua vida. Tudo bem? Às vezes a gente tem medo. Meu Deus, então às vezes a gente sente medo. E Deus, o que o Senhor tem para mim então? Porque Ele não vai forçar. Agora quando você diz, porque quem tem que ser Deus na sua vida, Ele não vai forçar. Olha, eu vou ser Deus na tua vida, hein? Te obrigar. Não, Ele não vai fazer isso. Se você não deixar, Ele não vai fazer. Ele só vai te falar se você, Ele percebe, Ele me ama, então Ele vai me ouvir. Você, olha, hoje mesmo Deus falou para mim assim, sabe aquela pessoa? Não sei. Eu amo aquela pessoa. Novidade, Ele disse, eu amo mais Ele do que você ama Ele. Só para te dizer, Deus ama a tua vida mais do que a gente, tá? Então fica em paz. Deus gosta demais de você. Mas não mereço. Não merece mesmo, tá? Nem eu. Mas Deus gosta de você. Do jeito que você é. Vai entender, né? Então, você teria coragem de dizer, oh Deus, então, tá bom. Com temor, mas também ousado. Oh Deus, o que o Senhor quer que eu faça?
Tudo bem, tem coragem. Mas eu não tenho medo de falar isso, sabe por quê? Porque Ele vai te falar. Ele vai te falar. E Ele nunca vai falar uma coisa ruim, tá? Nunca vai falar uma coisa ruim. Mas Ele vai querer saber quem que é Deus na tua vida, quem manda na tua vida. Ele vai querer saber. Ai, quem é Deus na tua vida? É você ou eu? Deu para entender, gente? Tá bom? Tem que ser corajoso, hein? Aí Ele vai te perguntar. Se você disser, não, eu sou Deus da minha vida. Ele vai te respeitar, vai te amar. Ele vai te dizer, você vai se dar mal. Brincadeira, eu que estou falando, tá? Isso é eu que falo. Só para te deixar mais nervoso. Né? Estou deixando tudo nervosa. Tudo bem, gente. Você vê, Deus não vai forçar ninguém. Mas Ele vai te perguntar. Eu posso conduzir tua vida? Posso ser teu Deus? Posso te levar para o céu? É por isso que eu estou te aprontando. Eu preciso te dar umas dicas. Eu preciso te orientar. Né? E você sabe que Deus fala, né, gente? Quem está acostumado aqui, você sabe que Deus fala, né? Dá medo, não dá, não? Hã? Mas é porque eu tenho medo, às vezes, porque só falta Deus me pedir aquilo, só falta Deus me pedir aquilo. Deus... Pior que Ele pede mesmo, às vezes, sabe? Mas Ele sabe também que Ele não vai pedir uma coisa que você não vai aguentar. Isso Ele não vai fazer. Isso Ele não vai fazer. Não vou aguentar, não vou aguentar. Se Ele te pedir, é porque você aguenta. Ele sabe a medida de cada um, tá bom? E cada um, gente. Tudo bem? É um Deus pessoal, Ele não quer uma palavra geral para você. Né? Não, Ele quer falar com cada um. Se você perguntar agora, os pastores eles vão se movimentar. É capaz de Ele tocar na tua vida e Deus disser assim, olha, e Deus vai te dar uma resposta, tudo bem? De leve, tá? Mas que Deus vai falar contigo. Se você abrir o teu coração, se você perguntar para Ele, Deus usa até uma mula para falar com a gente, sabe? Então, desculpa os pastores, eu não te chamo vocês de mula não, tá? Deu para entender, né? Pastor mula, não é isso, tá? Mas Deus pode usar qualquer um. Tá bom? Vocês topam aí? Então eles vão cantar suavezinho. E os pastores aí, tá cheio, os obreiros, eles vão se movimentar. E se Deus falar no ouvido deles, então eles vão ser ouvidos de Deus, eles vão ser os olhos de Deus, eles vão ser a boca de Deus para a tua vida, tá bom? Combinado, gente? Eles podem ir chegar perto de você? Eles vão chegar perto de você se você perguntar para Ele, tá? Aí Ele vai falar contigo, tá bom? Vocês cantam bem da acústico, pode ser? Quando eles começarem, vamos começar. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. No meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Do início. Espírito,